Os Chupats. Os senhores do karma holográfico. Nas cidades do umbral, os conceitos kármicos são amplificados e inseridos nos miasmas de forma a deixar as almas que lá residem cada vez mais presas a seus dogmas. Esses seres, quando retornam ao ciclo físico carnal, estão ainda programados com maior intensidade nos conceitos que classificam o karma e a culpa. Isso gera automaticamente, na linha de memória celular hereditária, mecanismos de ativação do karma para manter as pessoas presas a essa programação. Portanto, a programação do karma gera um mecanismo de controle dos implantes e seus mecanismos para manter as pessoas sob a irradiação dos Chupats. Posso até adiantar que os senhores dos hologramas do karma são os Chupats, que possuem as cidades tecnológicas de aprisionamento do que se denomina de umbral tecnológico. Os centros de clonagem e controle neurológico das pessoas abduzidas normalmente ocorrem a partir dessas cidades e naves de alta tecnologia. Portanto, existe uma linha direta entre miasmas, karma, implantes e os clones, que temos falado nos outros cursos. Essas cidades tecnológicas, que são abordadas no módulo Desdobramento Multidimensional da Geometria, são na verdade, grandes naves orbitais em realidades paralelas da Terra, interligadas à galáxia de Arcones desde a divisão da nebulosa de Andronover há mais de 10 bilhões de anos. Os Chupats possuem um conselho kármico umbralino, no qual desenvolvem os implantes e a programação de abdução das almas com as quais eles têm contratos, criando assim uma programação na sociedade humana de aprisionamento dogmático. Os clones são uma forma de manter as almas presas à roda de Sansara, pois existe uma linha neural de conexão entre os clones e suas matrizes humanas. Os miasmas têm um papel fundamental no aprisionamento dos seres humanos à roda de Sansara pelo sofrimento e pelos aspectos negativos das emoções e sentimentos humanos. Quando aprendemos a neutralizar as emoções e sentimentos, cortamos o acesso da programação dos miasmas para nossas reações endócrinas e psíquicas. Esse corte é fundamental, porém delicado e complexo, pois temos sido ensinados, nos últimos 20.000 anos de interferência dos Anunnaki, a sermos submissos e tementes a Deus, o que significa uma programação na qual os Chupats nos controlam plenamente. Temer é um erro. A energia do medo gera a ativação dos miasmas em nossa corrente bioquímica que desperta as programações religiosas dos anjos e deuses caídos. Como apresentamos a seguir, cada miasma ou elemental apresenta uma codificação intensa no processo bioquímico e emocional do ser humano. Os hologramas representam uma programação inserida em nossa genética, desde a intervenção dos deuses caídos das 22 delegações e das 49 federações. Portanto, os implantes são um dos mecanismos de controle. Um vírus, por exemplo, é uma nanotecnologia que pode ser controlada através de sua programação genética atuante no DNA humano. A programação se baseia nos contratos que as pessoas e as almas realizaram na linha temporal antes do ciclo terrestre, e, posteriormente, nas encarnações na Terra, criando dessa forma uma linha de programação entre contratante e contratado. Todo miasma que criamos serve de base psíquica para a ativação dos mecanismos de controle dos clones em relação à nossa realidade terrestre no corpo físico e, em muitos casos, quando estamos no umbral no corpo astral. Na condição de alma atormentada no umbral, os hologramas são inseridos com maior profundidade e geram programações que se estendem por dezenas de gerações, na linha hereditária, aos familiares dessas almas quando são liberados para o ciclo da roda de Sansara. É a maior programação além do fanatismo religioso e a busca pelo poder desenfreado, para poder dominar e controlar outras pessoas, além da codificação que garante que essas almas sempre estejam presas à roda de Sansara, sem conseguir romper essa malha. Esse procedimento garante alimento emocional e o poder sobre a nossa realidade terrestre, o que explica a situação mundial da nossa sociedade, onde o poder das armas e da política mantém toda a humanidade em um estado de xeque-mate.
Através desse processo, eles podem abduzir e inserir entrantes nos pontos de poder que sejam do interesse daqueles, mantendo o poder dos grupos secretos que as pessoas denominam, sem saber, de Illuminati. Na verdade, esse grupo não é o que controla, ele é controlado e realiza os interesses dos Chupats. Para uma pessoa entrar nesse esquema de controle, ela realiza um contrato que se torna o seu karma, pelo qual eles controlam todas as encarnações dessa pessoa. Quando lhes é conveniente, eles tomam esse corpo e colocam no lugar uma outra alma que irá realizar os interesses dos Chupats e dos outros grupos que fazem parte do que podemos chamar de Ordem do Dragão Negro, que seria a que controla os Illuminati e todas as outras escolas herméticas da Terra. Essa organização possui a capacidade de controlar uma grande parte dos representantes das 49 federações que ainda não colaboram com a Confederação. O contexto político interestelar é bem complexo e será tratado nos livros específicos. Esses seres utilizam os miasmas que são formatados a partir dos nossos elementais, através de nossas formas pensamentos, para gerar uma cadeia de programações de aprisionamento. Assim, quanto mais mental e emotiva for a pessoa, mais fácil é o controle sobre ela. Uma das principais ferramentas é a mídia com suas mensagens subliminares, que criam uma programação holográfica no subconsciente das pessoas, estimulando inclusive os elementais. Trecho do livro Miasmas e Elementais, a estrutura eletromagnética do pensamento, Chantar edição. 2011, de Rodrigo Romo.